Paz do Senhor a todos, aqui quem vos fala é a pastora Lorena. E a gente hoje vai falar de dois discípulos, o Felipe e o Natanael. São discípulos apóstolos que trabalharam mais nos bastidores. A gente vai ver a atuação deles nos evangelhos, mas a gente vai ver pouco a atuação deles após a ressurreição de Cristo. Na verdade, a gente vai ver a atuação deles apenas em Atos 1. Mas a gente vai ver também, né, que aquilo que eles fizeram, né, no seu ministério foi algo extraordinário, né? O pouco que eles fizeram, o pouco que foi relatado na igreja, na Bíblia, é algo extraordinário. Às vezes as pessoas pensam que precisam fazer muito, né, para que ele seja reconhecido. E eles não. Eles fizeram pouco, mas com qualidade. Ou seja, foi relatado, né, pouco na Bíblia, mas aquilo que foi relatado com qualidade. A gente não pode afirmar que a atuação deles foi uma atuação pouca, né? Mas a gente pode afirmar, né, que o relato deles dentro da Bíblia, né, foi um pouco mais reduzido. Então vamos entrar nesse contexto, né, de Felipe e Natanael. Jesus escolheu os seus discípulos por volta, né, de 28 a 30 anos depois de Cristo, durante o domínio de Tibério César e sob a administração de Pôncio Pilatos, né? A Galileia, como eu já tinha falado antes, né, que antes de Jerusalém, né, Israel era unificado, depois se dividiu em Jerusalém e Israel, e agora com a administração, né, romana, agora era Judá, né, Judeia, Israel, Samaria e Galileia. Então, a Galileia era uma região desprezada pelos líderes religiosos de Jerusalém, mas foi justamente dali que Jesus chamou parte dos seus discípulos. Filipe e Natanael apareceram sempre próximo da lista apostólica, surgiram da amizade e parcerias ministeriais. Então, ele tirando, né, Pedro e André, logo depois a gente vai falar sobre Filipe e Natanael, que foram chamados, né? Filipe era natural de Betsaida, da mesma cidade de Pedro, e André, onde está isso? João 1,44, e o seu nome era grego, né? Filipos, amigos dos cavalos, mas aí a gente vai entender que a gente pode assimilar que ele fosse mestiço, não seria um judeu puro? Podemos, mas podemos afirmar? Também não podemos afirmar. Mas a mãe e o pai dele, né, eles tinham essa, vamos dizer assim, essa tendência grega até pelo Império de Alexandre o Grande, que foi muito, cresceu muito naquela região, tá? Não só entre os judeus, mas de toda aquela localidade. Então a gente vai entender por aí que ele poderia ser mestiço ou, né, era apenas algo, né, que a família dele admirava pela questão de Alexandre o Grande. O chamado de Filipe é um pouco interessante, porque como a gente falou lá em João, que João era um dos discípulos que era, né, discípulos de João Batista. A gente já falou sobre isso lá nos discípulos André e Pedro, que João provavelmente era discípulo de João Batista, até porque ele que escreve a carta de João, então ele estaria falando para si mesmo. E Filipe era ouvinte, né, de João Batista. Ele era admirador de João Batista. Então, ele entende, né, sobre aquilo que
Jesus e João Batista estão falando. Ele entende perfeitamente. E quando Jesus chama ele, segue-me, ele não pensa duas vezes. Ele é um dos poucos discípulos que Jesus chama. Então imagina o que eu não imagino, né? Não tenho nem noção daquilo que Jesus via nele. Porque devia ser algo extraordinário para que Jesus dissesse para ele, segue-me. Né? A gente pouco vê Jesus procurando, né, alguém. A gente vai ver lá em Zaqueu, ele sobe, né, aquela figueira brava para ver Jesus, e Jesus diz assim, hoje me convém, né, entrar na tua casa. Então eu imagino também, né, em Zaqueu algo extraordinário que fez com que Jesus dissesse, hoje me convém entrar na tua casa, né, hoje me convém. E aí em Filipe ele diz, segue-me. A gente vai observar bem, né, Pedro ele foi levado por André. Natanael, que a gente vai ver um pouco mais lá na frente, ele foi levado por Filipe. E Filipe, ele foi encontrado por Jesus, né? Então, sabe aquela... lá no versículo diz que Jesus... que Deus procura adoradores que adorem em espírito e em verdade. Então, eu imagino que Filipe seria um desses adoradores. Eu vejo em Filipe algo que se perdeu muito, se diluiu muito ao longo do tempo, né? Aquele primeiro amor que muitas vezes a gente deixa apagar, né? Porque quando a gente entra na igreja, muitas vezes a gente acende esse primeiro amor, que muitas vezes eu posso dizer com propriedade, muitas vezes é confuso. A gente ama o pastor, a gente ama a igreja, mas a gente tem uma dificuldade de amar a Deus. Porque a gente acha que amando o pastor, amando a igreja, amando as atividades ministeriais, a gente está amando Deus e não tá. E é por isso que muitas vezes esse primeiro amor acaba. Por quê? Porque nós não somos ensinados a amar Deus. A gente é ensinado a admirar, a amar, a ter uma dependência espiritual de pastores. Então, quando vem a tempestade, a chuva, o deserto, seja o processo, seja o nome que você queira dar, a primeira coisa que a gente vai ver são evangélicos cristãos, né, saindo pela tangente. Aí eu pergunto, cadê o primeiro amor, né? Porque amor, né, quando você ama alguém, você ama com seus defeitos. Ninguém ama suas qualidades. As pessoas amam os defeitos, né? E se você consegue amar os defeitos, então você começa a entender o que é amor. De verdade, você começa a entender o que é amor. Então, se você espera só que Deus te dê algo, você ainda não conheceu o Pai que tem. Não conheceu. Você ama a situação que você tá muitas vezes, né? Dessa comunhão ministerial. A gente ama a situação que a gente tá e ir no domingo estar com pessoas, acabar o culto, a gente conversar na porta da igreja, e nada disso é errado, tá? Eu não quero que você pense que isso é errado, não. Quão bom e quão suave que os irmãos estejam em união. É bom. A palavra de Deus diz que é bom. Mas, no entanto, todavia, o teu primeiro amor, né, o amor a Cristo, o amor a Deus, não pode estar baseado nisso. São duas coisas diferentes, né? Esse amor ministerial e o amor a Deus. Então a gente vai ver que Filipe, né? Deus viu esse amor que Filipe tinha. Deus viu essa questão, né, de doação que Filipe tem. Então a gente vai primeiro ver a primeira atuação de Filipe como evangelista. Ele traz pessoas a Cristo, assim como André. Perfil de Filipe, através de alguns, né,
alguns estudiosos, observando o evangelho, né, eles percebem algumas características marcantes de Filipe. Uma delas é ser analítico. E eu sempre digo, pessoas analíticas são altamente, né, minuciosas, né? O meu marido é analítico, então ele precisa, né, conferir todos os aqueles papelzinhos do cartão de crédito. Ele precisa chegar à conta de luz e ele ver se a conta de luz está no nome dele, se é igual à conta de luz passada. Se então, meu marido é altamente analítico. Então, né, como que você sabe que Felipe era analítico, né? Na multiplicações dos pães, Jesus pergunta: onde podemos comprar pão? Felipe imediatamente, ele vai calcular os custos. Ele vai ver 5.000 pessoas, né? E ele vai ver quanto tem na bolsa e ele vai fazer o cálculo. Felipe olha os recursos disponível, só que Jesus está olhando o milagre que será feito, né? Enquanto Felipe está olhando a realidade daquele problema, né? Jesus, ele está olhando o milagre que pode ser feito, né? Muitos autores acham que ele era pessimista, né? Talvez seja mais correto dizer que ele enxergava as limitações humanas daquele momento. Enquanto Jesus ele dava uma solução, né? Felipe estava fazendo contas, né? E ele era uma pessoa muito prática. Quando alguns gregos chegam para falar com Jesus, ele vai falar com quem? Vamos falar com André. Vamos se reunir aqui, vamos ver a disponibilidade da gente levar essas pessoas a Jesus, né? Ele não era impulsivo, né? Como Pedro era. Não, ele pensava antes de agir. Então a gente vai ver um discípulo mais centrado, um discípulo que não era impulsivo, um discípulo que ele realmente ele calculava, né, o momento que estava vivendo, ele calculava os passos que ele ia dar, talvez até ele calcularia aquilo que ele iria falar. Então, esse é um perfil de Filipe, uma das características de Filipe. Filipe, ele vai levar Jesus, né, Natanael a Jesus. Assim que ele encontra Cristo, Filipe vai procurar Natanael. Achamos aquele de quem Moisés escreveu a lei. Onde está isso? João 1,45. A primeira atitude de Felipe ao encontrar Jesus foi evangelizar. Ele não guardou as boas novas. Aí a gente vai ver muitas pessoas, por exemplo, tem uma palavra, escuta uma palavra, né? A boa nova dentro de uma ministração, de uma pregação. Ele não fala a ninguém, não fala, não conta nada para ninguém. Por quê? Porque ele quer usurpar aquela ministração, aquela pregação para si, né? Quando ele for falar, ele fala como se ele tivesse ministrado, aquela palavra veio do céu para ele. E aí, e às vezes há um irmãozinho, há uma irmãzinha que precisa, né, ouvir aquela palavra, ouvir exatamente aquela situação, aquela conotação, e ele fica aguardando para si. Às vezes, né, existe uma atividade, né, ministerial que casa, né? Mas aí a pessoa vira e diz assim, não vou levar não, porque eu não quero repartir a bênção desse dia com meu irmão. Então a gente tá num evangelho egocêntrico, né? Centrado somente a pessoa, né? O que eu posso ter sem querer repartir essas boas novas com meu irmão. Então, Felipe e André são aqueles que vão repartir essas boas novas. Eles vão chamar as pessoas
para Cristo. Eles são evangelistas natos, eles são pessoas que eles não tendem a reter as bênçãos para eles. A gente vai ver que esse é um padrão, né, que Jesus procura. Porque a gente vai ver esse padrão, né, de evangelismo das pessoas, né, dos discípulos evangelizando, né, que se repetem. Então, eu convido a você a aflorar, né, esse padrão de evangelismo dentro da sua vida. Eu te convido a isso. E às vezes evangelizar não é você pegar uma sopa, uma comida e levar, né? Não, às vezes não é isso. Às vezes você pode evangelizar a tua vizinha que não conhece Jesus. Você pode evangelizar sua prima, você pode evangelizar os teus filhos, você pode evangelizar o teu marido. Ah, pastora, mas o meu marido você não conhece. Mas se de manhã você, na hora que ele for sair, você abençoar a vida dele, não é? Você não precisa, né? Porque eu entendo, eu sei que tem alguns maridos que eles são realmente, né? Tem essa aversão ao evangelho, mas na hora que você chega, amor, que Jesus abençoe seu dia hoje. Quem que não quer ser abençoado? Né? Então, são pequenos detalhes que a gente pode fazer, né, dentro desse ministério, que não é só esquentar a cadeira no banco dia de domingo. A gente pode mudar a vida de alguém. A gente pode mudar, né, o dia de alguém evangelizando. E agora a gente vai chegar em Natanael, né? Natanael, a maioria dos estudiosos entendem, né, que o seu nome era Natanael, mas por que muitos chamavam ele de Bartolomeu? Bar significa pai, não filho, desculpa. Bar significa filho. Então, Bartolomeu significava filho de Tomar. E a gente vai ver esse padrão se repetindo. Bartimeu, filho de Timeu. Bar Jonas, filho de Jonas. Barrabás, filho do pai. Então, Bar, na grande realidade, significa filho. Então, Natanael era filho de Tomás. Então, Natanael Bartolomeu. Natanael, filho de Tomai. Então, Natanael era o nome dele, o nome, e o Bartolomeu, ele tá dizendo de quem ele é filho. Era muito comum nessa época, e a gente vai ver muito ao longo da Bíblia, as pessoas, né, elas dizendo de quem elas são filhas, né, de quem, né, sua linhagem, etc e tal, então, principalmente no Antigo Testamento, qual tribo ela pertencia, mas aqui no Novo Testamento a gente vai ver qual era o seu pai, né? Então, o nome Natanael significava presente de Deus, ou então Deus deu, né? Qual o perfil de Natanael? Natanael, né, a gente vai ver Felipe, né, alguém analítico, mais pessimista, mais realista, e a gente vai ver Natanael, alguém mais questionador, aquele que questiona, e eu te convido também a ser questionador, então a gente não aceitar, né, goela abaixo tudo aquilo que coloca na nossa frente, né? A gente questionar, a gente procurar saber, a gente ler a nossa Bíblia, a gente ver, né, respaldo bíblico sobre aquilo que a pessoa está falando. E Natanael, né, ele é esse questionador, e a primeira coisa, uma das primeiras coisas que ele vai questionar, pode vir alguma coisa de Nazaré, né? Ao ouvir falar de Jesus, Natanael, né, responde exatamente isso. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Né? Muitos enxergam como preconceito,
mas também revela algo positivo. Natanael era sincero e, no entanto, ele não fingia acreditar em algo e ele queria evidências, né? A gente vai ver muitos, né? Meu marido fala muito sobre isso, né? Sobre cultos, né? Que a pessoa não sente nada, mas como todo mundo tá falando em línguas, todo mundo tá caindo, todo mundo tá. E a pessoa se vê na obrigação de fazer aquilo que todo mundo tá fazendo, né? Natanael era sincero. Natanael ele disse assim: como que eu vou crer se eu não pergunto? Eu imagino ele passando isso na cabeça dele. Como que eu vou saber se não questiono? E a gente tem que ser assim, né? Ele não vivia daquilo que todo mundo está fazendo, né? Porque Pedro já estava lá, André já estava lá, o amigo dele, Felipe, já estava lá, e ele não iria, né? Seguir como uma manada, né? Como a gente diz hoje. Ele não, ele foi questionar. Então isso, né, não é algo, vamos dizer, preconceitual, mas é algo que é sincero, né? E Jesus ele vai elogiar, né, essa sinceridade de Natanael. Quando Natanael se aproxima de Jesus, Jesus diz: Eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. João 1,47, né? Então, Jesus, ele reconhece o caráter, né, de Natanael. Ele reconhece esse caráter. Será que Jesus reconheceria esse caráter sem dolo de mim, de você? Será que Jesus ele reconheceria, né, essa característica? Às vezes não pode ser que nem seja sem dolo, mas uma característica marcante e positiva dentro da nossa vida? Ou será que a gente está vivendo uma vida de eternos questionamentos, né? Eu sempre digo assim, sabe o que é ruim? A gente aconselhar pessoas que são altamente pessimistas. Não é o caso aqui de Felipe, mas eu quero te trazer. Às vezes a gente diz assim, fulano, eu vi uma vaga de emprego lá no centro. Você não quer ir tentar? Fulano tá há 3 anos desempregado, 2 anos desempregado, vivendo de cesta básica da igreja, pedindo de outro, de outro, de outro. Aí quando a gente fala de uma vaga de emprego que né, convém àquela pessoa que parece que é exatamente para ela, ela diz assim, hoje eu não posso. Eu tô sem o dinheiro da condução. Aí a gente diz assim, não, mas eu te dou o dinheiro da condução. Ai, eu não tenho roupa para ir. Ai, eu te empresto a roupa. Ai, é porque hoje o dia tá muito. Então a gente dá uma solução e a pessoa vem com 10 problemas. Então é muito difícil a gente trabalhar com esse tipo de pessoa. E Natanael, ele vai na contramão disso. Por quê? Porque ele não vai procurar, né, essas desculpas, ele vai procurar soluções, né, questionando, né? Ele vai procurar, ele vai questionar aquela situação, ele vai questionar, né, sobre o Messias, e Jesus, ele vai elogiar esses questionamentos. Jesus, ele não vai questionar a sua perfeição, porque Natanael não era perfeito, assim como eu não sou, e a Bíblia não vai esconder, né, nenhuma dessas falhas de ninguém, até porque ele vai falar sobre as falhas de Davi, as falhas de Pedro, as falhas de Jonas, ele vai relatar as falhas de todos aqueles, né, dentro da Bíblia. Então, a Bíblia ela não vai esconder essas falhas, né? Mas Jesus ele começa a elogiar a sinceridade de Natanael. Deus trabalha melhor, né, com pessoas honestas do que uma fé fingida, né? Aquilo que eu tava falando, porque todo mundo tá falando em língua, você também vai falar, todo mundo tá caindo, eu também vou cair. Então a gente
por querer colocar essa máscara, a gente não tem, né, esse genuíno amor, essa genuína relação com Deus. A gente tá dando satisfação àquela igreja, à sociedade, né, ao meio, mas a gente não está se portando como verdadeiros cristãos que não há dolo, tá? Aí Jesus vai dar continuidade a essa conversa com Natanael, né? Natanael pergunta, Jesus fala, eu te vi debaixo de uma figueira. Natanael pergunta, de onde você me conhece? Né? Porque Jesus ele vem falar, né? Esse é verdadeiramente um israelita e que não há dolo. Natanael vai questionar, de onde você me conhece? Né? E Jesus responde, antes que Felipe te chamasse, eu te vi debaixo de uma figueira. João 1:48. Para muitos que não acreditam, né? Eu não acredito nessas profecias, nessas revelações. Aqui a gente vai ver Jesus, ele fazendo uma revelação a Natanael. Pastora, como assim? Né? Como que Jesus sabia que Natanael estava debaixo de uma figueira? Se Jesus não estava debaixo de uma figueira. Natanael, ele se surpreende tanto com essa revelação que aí ele vai começar a dar atenção para Jesus. Primeiro, Deus chamou a atenção de Natanael por caracterizar, né, ele, um israelita sem dolo. E depois ele vai ter atenção completa, né? Ele vai dar atenção completa a Jesus quando Jesus revela, eu já te via debaixo de uma figueira. Aí você pode perguntar, o que Natanael fazia debaixo de uma figueira? Alguns acreditam que, né, a figueira, como uma árvore qualquer, é um lugar de oração. Nem todos, né, vamos dizer assim, entravam nas sinagogas, né? A gente vai ver pessoas que são deficientes, eles ficam na porta, mulheres ficam na porta, mas não entram verdadeiramente dentro da sinagoga. Por que Natanael não entraria na sinagoga, né? Porque talvez também a sinagoga não fosse tão perto, né, de sua casa, né, da sua região. Como a gente viu, a Galileia, né, era um lugar que não era muito, vamos dizer assim, se a gente for colocar nos dias de hoje, a Galileia era uma região desprezada, vamos dizer que seja uma comunidade, uma periferia. Nem todo mundo queria estar lá, né? Então, Natanael, ele poderia estar debaixo dessa figueira numa oração, fazendo um estudo das escrituras, fazendo uma meditação, uma conversa íntima entre pai e filho, algo que ele estava abrindo o seu coração, estava derramando a sua alma, aquilo que chamou a atenção dos céus, né? Agora, indo para algo mais, vamos dizer, mirabolante, né? Em que a Bíblia não fala isso, em que não tem nenhum resquício, nada falando sobre isso, mas eu vou te trazer até por uma questão mesmo de curiosidade, até mesmo por uma questão que às vezes a gente escuta, né, por uma tradição cristã, mas a Bíblia não relata nada disso. Então, a gente tem como, sendo conhecedor da Bíblia, refutar esse tipo de afirmação. Algumas tradições cristãs alegam que no massacre, né, no massacre das crianças, a mesma massacre que Jesus passou lá em Belém, a mãe de Natanael colocou ele debaixo da figueira para esconder ele, né, desse massacre. Mas nada, repetindo, nada na Bíblia vai relatar sobre esse acontecimento. Então,
Quando você ouvir falar sobre algo, né, parecido, você tem como refutar. Refutar como? Em qual parte da Bíblia está escrito isso? Tá? Aí continuando, né? Esse diálogo entre Jesus e Natanael, Natanael responde: Tu és filho de Deus, tu és o rei de Israel. Então, a gente vai ver Natanael sendo um dos primeiros discípulos a reconhecer, né? Claro que André ele vai reconhecer Pedro depois do milagre, né? Dos peixes também vai fazer esse reconhecimento, e Natanael também reconhece que ele é filho de Deus, ele é o rei dos israelitas, é aquele que todos estavam esperando. Então aqui a gente tem uma das primeiras declarações messiânicas do Evangelho, né, de João. Agora a gente vai falar um pouco, né, sobre Filipe e Natanael após a ressurreição, né, de Cristo. Porque até agora a gente viu, né, características, diálogos, trechos, né, de Natanael e Filipe dentro do Evangelho. Após a ressurreição de Cristo, tanto Filipe e Natanael, eles vão aparecer em Atos 1. Depois disso, eles desaparecem de relatos, de narrativas na Bíblia, mas isso não significava que eles pararam de servir. O ministério, enquanto, né, Pedro, João, Paulo ocupavam grande parte dos textos bíblicos, Felipe e Natanael, né, serviam longe dos holofotes. Nem todo servo será amplamente reconhecido, mas todo servo fiel será reconhecido por Deus. Na tradição cristã diz que Felipe, né, afirma, né, que ele evangelizou na Ásia Menor, especialmente em Hierápolis, né? Ele morreu como mártir, provavelmente crucificado ou suspenso na cruz. Qual é a diferença de um para outro? Crucificado foi exatamente como Jesus morreu. Ele foi crucificado, né? Os seus membros, né? A crucificação era tradicionalmente a pessoa, né? Ela era morta na cruz. A pessoa, né, tinha os seus membros quebrados e, né? Ali era sendo morta. Suspenso na cruz, a pessoa, né? Era colocada na cruz e ali ela ficava para morrer. Ninguém matava ela. Ela morria com o tempo de fome e de sede. E, né, pela essa questão de estar na cruz, né? Dessa questão de chuva, de sol, né? O tempo faz com que ela morresse aos poucos, né? Natanael, na tradição, afirma que ele evangelizou na Armênia, em outras regiões orientais e na Mesopotâmia. Ele morreu como Marte, provavelmente esfolado vivo e depois decapitado. Então ele teve uma morte muito dolorosa, né? Que a gente pode ver dentro dos evangelhos, né? Qual era a diferença? Quais eram as lições entre Natanael e Filipe? Filipe, ele levava as pessoas a Jesus. Natanael, ele buscava umas respostas sinceras. Filipe era altamente analítico, como a gente viu. E Natanael era questionador. Mesmo assim, Cristo chamou os dois. Então, a gente vai ver que Cristo, né, ele não precisa que todo mundo seja igualzinho, da mesma forminha. Todo mundo, né, indo para a igreja com a mesma saia longa, com a mesmo coque no cabelo, indo com a mesma... Não. Deus, ele chama pessoas com características diferentes. Eu sempre digo assim, Deus, ele levantou 12 tribos. Cada uma dessas 12 tribos tem característica, tem chamados, tem vocações diferentes. E porque eu e você tinha que ser todo mundo igualzinho. Por isso que existe, né, igrejas como a Assembleia de Deus, Igreja Batista, Igreja Bola de Neve, né, a presbiteriana, todas elas
falam de Cristo, né? Mas todas elas a gente vai ver, né, características diferentes em cada uma delas. Então, a gente não tem que se importar, porque a igreja tal não é igual à minha, né? Talvez a tribo de Simão não fosse igual à tribo de Benjamim. Talvez Natanael também é muito diferente de Filipe, que e Filipe vai ser totalmente oposto a Pedro, né? E Jesus, ele junta essas pessoas, né, para estarem em comunhão, para cada uma aprender, né, com seus defeitos, com suas qualidades, cada uma somando para o crescimento do evangelho do Senhor, né? A conclusão, Felipe vê, Natanael foi aquele que foi. Ambos terminaram as suas vidas servindo ao Senhor. Felipe nos ensina a convidar, Natanael nos ensina a examinar, Jesus nos ensina a transformar, e é assim que o reino de Deus continua crescendo. Eu vou repetir essa frase para a gente terminar esse estudo, colocando na nossa mente algo que cada um ele vai somar dentro do evangelho de Deus de formas e de características diferentes. Felipe, ele vai nos ensinar a convidar. Felipe vai nos ensinar o quê? A convidar. Natanael nos ensina a examinar, a questionar. Ele nos ensina a não aceitar, né, tudo aquilo que põe, né, na nossa mesa, tudo aquilo que põe, né, nos coloca como porque está escrito na Bíblia. Não é. Questione. Aonde está escrito? Jesus nos ensina a transformar. E é assim que o reino de Deus continua crescendo, né? Esse é um estudo se comparado, né, ao estudo de Pedro com o estudo de André. Um estudo um pouco... um estudo menor, né? Até pela atuação deles. Mas é um estudo que nos engrandece, porque se a gente buscar, né, a sua essência, talvez a gente precisa muito, né, ser lapidado por Cristo, né, por esse amor sem dolo, né, essa característica sem dolo que Jesus fala sobre Natanael, né, como é o nome que eu posso dizer, esse cuidado de Felipe no meio que estava acontecendo, como que ele vai comprar, né? Então, às vezes, há um problema no nosso meio, a gente cruza os braços. Felipe, ele estava vendo como que ele poderia resolver aquele problema, né? Então, Deus, ele nos chama para resolver problemas. Deus, ele nos chama para questionar. Deus, ele nos chama, né? São ministérios diferentes, mas precisa somar no reino de Deus. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te peço no dia de hoje, Senhor, nos traz, Senhor, essa vontade de somar dentro do teu reino, de somar no evangelho de Cristo. Nos traz, Senhor, essa característica de evangelista, em que Jesus, ele procura tanto, Senhor, meu Pai, nos seus discípulos. Aquele que é capaz de levar as boas novas, aquele que é capaz, né, de trazer pessoas ao evangelho. Senhor, em nome de Jesus eu te peço que esse estudo possa crescer, Senhor, meu Pai, no meio de pessoas que tenham dificuldade de entender a Tua palavra, que pessoas que queiram levar a Tua palavra, mas não sabem por onde começar. Jesus, eu te peço, dá uma semana abençoada aos Teus filhos. Em nome de Jesus. Amém e amém.